nos esmaga também para nos transformar como a imagem de Cristo. Mateus 4, versículo 1, a Bíblia diz assim, vocês acharam? Mateus capítulo 4, verso de número 1. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 1. A Bíblia fala assim. Eu vou ler na versão NVI, para você ter um entendimento melhor. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador, aqui obviamente o diabo, aproximou-se dele e disse, se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus então respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, o colocou na parte mais alta do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Jesus também respondeu, também está o quê? Escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. E depois o diabo o levou em um monte muito alto. O diabo é persistente, gente, olha para você ver. Levou num monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele disse, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse, retira, Satanás, porque está escrito, adore ao Senhor o seu Deus, e só a ele preste culto. E assim o diabo o deixou. E imediatamente os anjos vieram e o serviram. Glória a Deus. Você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça, deixar sua Bíblia aberta. Porque quando a gente fala isso, você fecha a Bíblia, né? Então deixa ela aberta. Pai, muito obrigado pela leitura da sua palavra. Eu te peço, Pai, com toda a humildade do meu coração e com reverência ao teu Espírito, que o Senhor use da minha fraqueza para aperfeiçoar o teu poder através de mim. Deus, use das minhas debilidades, use das minhas falhas, para que o Senhor aperfeiçoe o seu poder através da minha vida. E que essa palavra, Senhor, ao terminar, que as pessoas que aqui estão me ouvindo pela internet, nesse auditório, ou aonde essa mensagem chegar um dia, que elas tenham convicção, Deus falou comigo. Deus ministrou, Deus transformou. Eu era um antes daquela palavra, eu sou outro antes daquela palavra. Não pelo pregador, mas pelo mensageiro, pelo dono da palavra, pelo dono da mensagem. Eu sou só um porta-voz, um carteiro, o entregador das tuas palavras. Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia. Obrigado porque sem ti nós não podemos nada. Usa, Pai, esse texto para nos transformar aqui nessa noite. É o que eu te peço. Se assim você crê, diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Fique comigo, fique atento, porque eu creio que Deus vai falar com você. Eu quero falar com você nessa noite sobre um assunto que Deus tem ministrado ao meu coração. Nós tivemos uma célula há 2 semanas atrás, ou 1 semana atrás, eu não me lembro, e eu não me lembro muito bem o que foi o nosso estudo ali, o texto que foi falado, mas houve uma discussão ali na sala, na nossa célula, e uma pessoa falou uma coisa, e aquela palavra, quando ela falou, ela nem sabe que essa palavra está no meu coração, mas quando ela falou, isso ficou dentro de mim igual um sino, igual um tormento na minha mente. Sabe quando alguma coisa fica ali te perturbando? E isso tem me perturbado todo dia, e eu tenho olhado para essa palavra de uma forma diferente. E a palavra é satisfação. Satisfeitos. Satisfeitos. Quando a gente olha para esse texto de Jesus,
ele é um texto que eu olho para ele e ele me surpreende toda vez que eu olho para ele. Porque aqui, gente, está um dos episódios mais marcantes da humanidade. Aqui está um dos episódios que talvez foi o mais esperado por todos os séculos, por todas as dezenas de anos. Quando o homem ele cai e ele é expulso do paraíso, ele é tirado do jardim do Éden, Deus então começa um plano de redenção. Deus começa um plano de transformação do homem, de salvar o homem. Deus coloca como princípio sacrifício de animais para que o sangue fosse aspergido e então coberto o pecado dos homens, para que ele pudesse ter relacionamento com o homem. Ele cria formas, mecanismos de se relacionar. Deus nunca rejeitou o homem. Deus nunca tirou o homem de cena. Eu não sei se isso faz menção, ideia, concepção na sua cabeça de uma forma real ali, palpável, mas Deus nunca afastou o homem da presença dele. Deus nunca afastou o homem da presença dele. Uma vez que o homem peca, sabe, é interessante porque nós voltamos para Deus e falamos assim: Deus, me perdoa. Pai, me perdoa. Porque a porta se fechou. A porta se fechou. E Deus, então, na sua misericórdia, ele fala: olha, realmente ela se fechou. Mas a porta nunca se fechou na minha cara. A porta se fechou na sua cara. Porque eu sempre estive aqui para você. Então Deus, ele cria um plano. Ele tenta até pelo dilúvio e nada acontece. Não há uma transformação. Não há um redimir da terra. A terra não muda, as pessoas não mudam. Então, ele tem um plano. Ele faz um clamor e Isaías fala muito bem sobre esse clamor. E qual foi o clamor? Quem enviarei? E quem há de ir por mim? Esse foi o clamor de Deus nos céus. E esse há de ir por mim, esse clamor, a gente coloca muitas vezes esse texto até como missionário, e glória a Deus, está tudo bem, está tudo certo, mas esse clamor não foi um clamor disso, foi um clamor de redenção, foi um clamor de salvação. Deus estava incomodado, Deus queria salvar a humanidade, Deus queria salvar o homem, redimir dos seus pecados, transformar da sua iniquidade, das suas mazelas. E esse clamor é respondido. Esse clamor é respondido por nada mais menos do que o próprio Filho dele, o próprio Jesus. Ele fala: eu irei, eu vou. E é assim então que Jesus vem para resolver o problema do Éden. É assim então que Jesus vem para transformar e para trazer agora uma nova vida. Uma redenção através do seu sangue, através da morte dele na cruz, levando na cruz do Calvário os meus pecados, os seus pecados. Todos nós que estávamos aqui, irmãos, estávamos condenados. Condenados à morte. A palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte. O que é salário? Salário é recompensa. A recompensa do pecado é a morte. O seu trabalhar no pecado, o pagamento é morte. Esses dias eu estava tomando café e quem tem filho, tem 2 filhos. Uma de 5 anos e um de 7 anos. Eu me lembro que quando a minha filha nasceu, a de 5 anos, né, eu recebi vários tapinhas nas costas assim: cara, fica tranquilo, mulher bem mais sossegada. Irmão, e a minha veio 2 vezes virado no giraia do que o menino. Mas amém. Acho que com menos de 2 anos de idade, ela já tinha 6 pontos na testa. Você acredita, cara? Então, quando eu olho para esse texto aqui, quando eu olho para essa questão da redenção, né, a gente olha para isso aqui, Jesus entrega o seu filho, Jesus rende o seu filho, que ele dá o seu filho. E é incrível, porque o meu menino, ele me fez uma pergunta. Estava falando dos meus filhos, ele me fez uma pergunta assim: pai, isso foi essa semana passada, irmão. Eu não tenho medo de discussão teológica com ninguém, cara. Não é porque eu sou bom, não. É porque a gente está acostumado a responder as coisas. Mas o meu filho, ele me põe terror. Porque ele me faz umas perguntas, cara, que às vezes eu falo assim: Jesus amado, o que eu vou falar para esse menino? Ele falou assim: ô pai, do nada, irmão. Como diz ele, do Neida. Do Neida ele manda assim, ó: pai, lá no sofá. Eu falei: menino, fica quieto, o que você está falando uma hora dessa, um trem desse?
6 horas da manhã, 6h30 da manhã, ele acorda cedo. Ele me faz uma pergunta assim, meu cérebro não estava preparado ainda para processar. Pai, se Deus não queria que o homem pecasse, por que ele criou essa árvore para ele não comer? Misericórdia, irmão. Nenhum curso de teologia ensina isso, cara. Tô brincando, ensina assim. Mas eu achei, eu não vou falar sobre isso agora. 90% da igreja, fala, né? Quem aqui não sabe? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Pô, não tem problema não, irmão. Eu tive que pesquisar, tô brincando, tive que pesquisar não. Já. Por que ele criou? Né? Irmão, porque Deus não nos criou robô. Porque Deus não nos criou máquina. Porque Deus não nos criou sem a opção de uma livre agência. Agir. Vocês estão entendendo? Amém, gente? Uma hora ou outra a gente ia ter que decidir entre o bem e o mal, irmão. Até porque o capeta já estava sorto. Está entendendo? Então, quando eu olho para esse texto de Mateus aqui, esse episódio, Jesus está sendo batizado. E ali, naquele momento, acontece um dos maiores fenômenos que já aconteceu na humanidade. Por quê? Porque nesse momento, quando Jesus desce o Jordão, o que acontece? O céu se abre. E quem que aparece? Uma pomba descendo. Quem era a pomba? Está lá na Bíblia. O Espírito Santo. Jesus não era Jesus não, Jesus estava na água. Jesus é batizado, ele levanta, a pomba desce. O Espírito Santo. E a Bíblia fala, o Espírito Santo. E o céu abre. E o Pai fala, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Não é ninguém, é todo mundo ouve aquilo ali, na beira daquele rio. É por isso que eu não entendo quem não acredita na Trindade. Se nesse texto a Trindade está aqui. Pai, Filho e Espírito Santo, no mesmo texto. E quando isso acontece, imediatamente a minha mente hollywoodiana pensa o quê? Ele vai sair dali cuspindo fogo e mandando, né, Jedi em todo mundo. Ressuscitando o morto, curando o pau vai quebrar. Um avivamento extraordinário. Mas o que a minha Bíblia fala é que em seguida, e a gente entra aqui, em seguida, pelo Espírito, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali o tentador aproxima dele e dá diversas tentações. E eu não quero frisar aqui as tentações, tá, gente? Até porque eu já preguei sobre essas tentações algumas vezes aqui. Mas ele fala, olha, e Jesus vai para 40 dias de jejum, e ele fala, olha, se você é o Filho de Deus, você não é o Filho de Deus, então ordena que essas pedras se transformem em pães. E Jesus fala, olha, não é assim. Não é assim. Eu estou satisfeito, porque tudo que eu preciso, toda a palavra que procede da boca, é que o homem vai viver. E aí o diabo não desiste, ele leva ele a uma cidade santa e coloca ele na parte mais alta ali do templo da cidade. E ele fala, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, porque está escrito, ele vai dar ordem aos seus anjos e não vai acontecer nada, você vai passar, ileso. Vai dar bom para você, Jesus, pode pular. Não vai tropeçar. E Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Não coloque prova o Senhor teu Deus. E depois, não satisfeito, o diabo o coloca num monte muito alto, mostra para ele todos os reinos do mundo, toda a glória, todo o esplendor, e fala, olha, tudo isso eu te darei, se você se curvar, se você se prostrar e me adorar. E aí Jesus fala, olha, Satanás, também está escrito, somente ao Senhor prestará culto. E nesse momento, o diabo pede arrego, joga a toalha, bate e fala, estou fora, não tem como lidar com você. Eu quero falar para você sobre o problema mais grave dessa geração. Eu quero falar sobre satisfação. Satisfação. Essa é uma palavra, gente, que ela tem uma origem em latim. E ela se refere a algo que é dado por completo. Alguém que faz algo por completo, não tem lacuna, não tem espaço vazio, satisfeito.
Obviamente, depois, ela foi mudando e essa palavra se tornou a expressão de um sentimento. Eu estou satisfeito. Amém, gente? Tem gente que não está, né? Sempre está querendo comer mais, né? Mas nunca fica satisfeito. Satisfeito. Fala comigo, satisfeito. John Piper, um escritor que eu amo. Eu amo os livros dele. Ele disse o seguinte, presta atenção nisso. Deus é glorificado em nós quando estamos satisfeitos nele. Deus criou o homem para a glória de Deus. Deus criou o homem para fazer raiva no Satanás. Deus criou o homem para ser a coroa da criação. A Bíblia diz que quando Deus cria tudo no mundo, Ele cria todas as coisas, Ele então vai à terra, Ele vai no pó, cria aquele boneco, sopra o fôlego sobre aquele boneco então, que aquele corpo, aquele boneco se torna alma vivente, e agora Ele cria esse homem, esse ser humano, para um propósito, se relacionar com Ele e glorificá-lo. Eu explicava para os meninos no curso de batismo, nessa última aula, dizendo o seguinte, quem era Lúcifer? Lúcifer era um anjo de luz. Lúcifer era regente da orquestra celestial. Tinha o seu esplendor. Mas um dia, olhando para Deus, ele desejou ser igual a Deus. Ele desejou a glória de Deus. E é ali que ele é expulso do paraíso. E ainda, engraçado que até no céu acontece essas besteiras, né? Leva a terça parte, teve a terça parte de Mané, lá escutou ele. E virou demônio. Caiu, anjos caídos. Interessante, porque quando a gente olha para isso, o homem ali, o que Deus está fazendo é, tudo o que Lúcifer queria, eu coloco nesse boneco aqui chamado homem. Tudo que Lúcifer desejava, eu vou colocar sobre o homem. A minha glória. É por isso que o diabo te detesta. É por isso que Satanás quer te matar. É por isso que o trabalho dele é matar, roubar e destruir. Porque uma vez que ele atinge você, ele está automaticamente, indiretamente, tentando atingir a imagem de Deus. Vocês estão comigo, gente? É por isso que ele está ao nosso derredor, tentando nos tragar. Fomos criados para a glória de Deus. Há uma busca incansável pelo propósito. Eu quero saber qual é o meu propósito. Ah, pastor, eu não sei qual é o meu propósito. Para que eu nasci? E agora com tanta internet, com tanta informação, com tanto livro de autoajuda, você precisa do seu propósito. Você tem que cumprir o seu propósito. O seu propósito, o seu propósito, o seu propósito. Eu quero dizer uma coisa, eu quero matar isso na tua vida agora. O teu maior propósito é glorificar o nome de Deus na terra. Ponto! Você não precisa ficar aí se matando desenfreado. Você só precisa entender o seguinte, eu nasci para glorificar o nome de Deus na terra. Em tudo o que eu fizer, glorificar o nome de Deus na terra. E é por isso que John Piper, ao escrever esse livro que eu te recomendo, A Plena Satisfação em Deus, ele diz o seguinte, Deus é mais glorificado em nós. Você quer saber como é que você glorifica a Deus? Quem quer? Levanta a mão aí. Você quer glorificar a Deus? Você quer ser alguém que carrega a glória de Deus na tua vida? Que você anda no supermercado, a glória de Deus está sendo exalada na tua escola, na tua família, na tua casa, teu casamento, carregando a glória. Aqueles que levam a Shekinah, a presença de Deus. Você quer glorificar a Deus? Esteja satisfeito nele. Eu quero falar sobre satisfação. Esse é um grande desafio dessa geração. Eu não estou aqui pregando, gente, contra estabilidade. Sabe, eu não estou aqui pregando que você tem que ser alguém estável, satisfeito. Ah, eu estou satisfeito. Porque geralmente a gente imagina um cara, né, esparramado no sofá, eu estou satisfeito. Não, não é sobre isso. Isso não é satisfação. Satisfação é se sentir completo. Aonde não há mais necessidade. Tudo que vier é bônus, porque eu estou satisfeito. Olha para a tua Bíblia. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
O tentador aproximou dele e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus foi levado para um lugar que ele não queria. Alguém está comigo aqui ou está dormindo? Vamos lá. Jesus foi levado para um lugar que ele não queria. Ele não queria ir. Quem gosta de deserto? Quem gosta de lugar onde não tem nada? Não tem água, não tem sombra, não tem comida. Não tem Netflix, não tem sofá, não tem ar-condicionado, não tem nada. Ninguém gosta de deserto. Jesus foi levado para um lugar que ele não queria ir, um lugar difícil. E sabe que Deus nos permite passar por temporadas que a gente não gostaria, que a gente não se sente bem, que está longe da nossa zona de conforto. Se você pudesse, meu irmão, planejar tudo o que acontece na sua vida, a realidade da sua vida, eu tenho certeza que você não colocaria dor. Eu tenho certeza que você não colocaria doença. Eu tenho certeza que você não colocaria enfermidade. Você já pensou nisso? Se eu tivesse a oportunidade de pôr o roteiro da minha vida num papel, eu tenho certeza que você não colocaria divórcio. Você não colocaria um filho que nasceu com um problema. Você não colocaria um desemprego. Você não colocaria fome. Talvez você foi abusado. Talvez você sofreu tanto na tua infância. Talvez você, sabe, como diz o ditado, você comeu o pão que o diabo amassou. E eu tenho certeza que você não planejaria esse tipo de realidade para a tua vida. Se você tivesse o controle da tua história. Mas a bem na verdade é que quando nós olhamos para o texto, a gente olha que o Espírito de Deus também leva o próprio Jesus para um lugar que ele não gostaria. Que ele não estava afim. Jesus não estava indo com a mochila do Legendários para o deserto. Falando que ia para a montanha do deserto. Ele estava correndo de deserto. Era a última coisa que ele queria. E será que nós e você seria capaz de amar a Deus se a sua vida, de fato, em todas as áreas, fosse perfeita? Você já parou para pensar nisso? Se a tua vida fosse perfeita, aquele filme de menina de 14 anos, do Príncipe Encantado. Já viu? Esses filmes de, romance. O cara é bonito pra caramba, aquele negócio que não acontece, não existe. Irmão, se a sua vida fosse perfeita, tudo tivesse alinhadinho, sabe? Sabe aqui é cheiro de gente rica? Já viu, gente? Que o rico tem até cheiro. Nossa, olha o cheiro. Você sabe que a pessoa é rica de cheiro. Né? A pele macinha, lisinho. Não é esse trem mameluco. Irmão, vida perfeita. Não tem uma ruguinha, não tem nada, acabou. Sabe? Que vida perfeita. Irmão, será que você seria capaz de amar a Deus se você fosse perfeito? Jesus responde para o diabo: nem só de pão viverá o homem. Por quê? Porque Jesus ele leva aquele assunto com o diabo para um outro nível, para um nível espiritual. O diabo tenta Jesus ali na sua carne. O diabo tenta Jesus ali na sua fome. E de repente Jesus olha para o Satanás, para aquele inimigo e fala: olha, não é de pão que o homem vive, Satanás. Não é do alimento dessa terra que o homem vive, diabo. Mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo para o diabo aqui: olha, o pão é o sustento, só que eu não me sustento em pão, eu não me sustento em coisas físicas, eu não me sustento no que o mundo me oferece, eu não estou satisfeito com aquilo que o mundo pode me dar. A minha satisfação não está no pão, a minha satisfação não está nessas coisas dessa vida, mas aquilo que tem me sustentado é a palavra que sai da boca de Deus. Eu estou satisfeito, Satanás. O seu banquete pode ser legal, pode ser bonito, pode ser, sabe, aguçante para quem tem fome, para quem está comendo besteira, para quem está comendo bobagem, pirulito, chiclete, salgadinho, mas eu me alimento da palavra, eu me alimento de algo sólido, eu não estou aí para as suas propostas, eu estou satisfeito na palavra.
naquilo que Deus falou para mim, naquilo que Jesus estava, vivendo, era totalmente o alicerce da palavra. O que tem alimentado a sua esperança, meu irmão? Sabe, você já foi convidado alguma vez para um lugar e você não sabe o que vai dar? Eu já. Vou te explicar uma história. Uma vez eu fui convidado, o pessoal me chamou para ir num lugar. Eu não conhecia muitas pessoas. Eu fui. Só que antes de eu ir, né, meu pai me ensinou que um homem prevenido vale. Aí, ó, alguns já sabem. Um homem prevenido vale por 2, irmão. O que eu fiz? Eu falei, eu não sei o que está me esperando. Fui lá, enchi a barriga de rosquinha, biscoito. Comi tudo que tinha dito na geladeira. Já teve, você sabe, misericórdia, vou contar um pecado meu aqui. Camila quase me mata, né? Irmão, tudo que vai sobrando, eu vou jogando lá na geladeira. Ela fica louca. Fala assim, meu Deus do céu, não é possível. Tudo que tinha lá na geladeira sobrando, eu fui comendo, irmão. Sabe, os restinhos? Um pedacinho de carne, eu fui comendo aquele trem lá. Porque eu não sei o que vai vir, estou indo num lugar lá, sei lá o que é. Irmão, quando eu cheguei lá, irmão, aquilo parece que foi o diabo que fez eu comer as rosquinhas. Tinha comida que eu nunca vi na vida. Nunca vi na vida. Não sabia nem que existia. Não sabia o nome. Banquete! Aquela mesa, aquele negócio. E eu olhei para aquilo tudo. E eu tive um dos piores sentimentos da minha vida, irmão. Eu estava satisfeito com um monte de porcaria. Você já viveu isso? Não, pode confessar aí. Pode confessar, irmão, que você já deu essa manota. Pode cutucar o marido e falar assim, ó, tá vendo aquele dia lá, ó? Você foi dar uma de, né? Mas, irmão, eu fui de boa. Fui comer antes, comi aquele monte de coisa. Quando eu cheguei lá, tinha o quê? Um banquete. Sabe, tem pessoas que estão satisfeitas com tantas coisas, se alimentando de tanta porcaria, com um vazio tão grande, e pegando isso daqui, dali, do outro, aquilo, mais uma coisa. E Deus tem um banquete. Deus tem um banquete. Talvez você está aqui hoje me ouvindo e você está satisfeito com que o teu colega de trabalho fala sobre casamento. Sabe? Casa, tá vendo? Aí, ó, você está satisfeito com esse tipo de argumento lá no seu trabalho? Porque ele fica falando ali na sua cabeça o tempo inteiro. Eu tenho um amigo meu que ele fala que casamento é igual entrar na água gelada. Você grita para os outros assim, ó, vem que tá quentinho. Aí eu fiquei pensando, gente, se um cara casado falar um negócio desse, como é que é a vida de casado? Você está entendendo? Como é que você está satisfeito? O que está satisfazendo? Quem você está ouvindo que está alimentando você? Quem que você está ouvindo? Aonde você está ouvindo que está criando essas crises de ansiedade, de pânico, de medo, de incertezas? Porque alguma coisa você está comendo, alguma rosquinha você está comendo. E quando você chega diante do banquete da presença, você não tem mais fome. Aquilo que de fato deveria ser nutrição, a palavra de Deus, o alimento verdadeiro, tem sido substituído por coisas que você coloca na tua comida, na tua dieta espiritual, que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para você. Talvez você está satisfeita com as suas amigas falando sobre homem. Homem não presta, tá vendo? Homem não presta. Ih, você vai ver o que vai distrair. Por quê? Satisfação naquilo que não é a palavra de Deus. A palavra é viva, ela é eficaz, ela é plena. Você não precisa de nenhum outro alimento a não ser estar satisfeito naquilo que a Bíblia diz. Eu não sou contra você crescer, eu não sou contra você melhorar, eu não sou contra você ler livro de autoajuda, expansão, de coach, isso é tudo muito maravilhoso. Eu uso esse tipo de ferramenta na minha vida, eu preciso, como um bom TDAH, me alimentar de boas ferramentas, irmão, na minha vida, senão eu estou lascado, e mesmo assim eu já estou lascado. Tenho uma dificuldade danada, mas eu entendo uma coisa, nada substitui a presença e a palavra de Deus. Nada, nenhuma rosquinha do seu dia a dia vai suprir aquilo que só a palavra pode fazer. Será que talvez você não está satisfeito com seus amigos falando sobre condição financeira? Olha, está falindo, o mundo está acabando, o pau vai quebrar, tudo vai dar ruim. Porque você não prioriza se satisfazer na palavra. Satisfação, satisfeito. O que tem te satisfeito? O que está te satisfazendo? Tem gente que ele pega a Bíblia
só para encontrar uma possibilidade para não fazer o que Deus quer que ele faça. O miserável abre a Bíblia para pegar um argumento que coloque na vida dele uma possibilidade para o pecadinho que ele gosta. Ah, mas lá, na Bíblia não dá argumento. E aí vai, sabe que essa palavrinha não dá argumento, se satisfazendo de um monte de porcaria. E não sabe por que o diabo samba na sua vida, irmão. Sabe, nós precisamos nos atentar que quando não estamos satisfeitos com a palavra de Deus, nós começamos a negociar na mesa do diabo. Quem não está satisfeito, troca a primogenitura por prato de lentilha. Está entendendo? Você sabe o que é primogenitura pelo prato de lentilha? É o caso de Esaú e de Jacó. Um cara que estava com fome pra caramba, não estava aguentando mais e tocou o momento pelo eterno. Está entendendo? Não, vai lá, pode ser abençoado, só me dá um prato de comida, que é só isso que eu preciso agora. Só que no outro dia, você precisa de novo do prato de comida, de novo do prato de comida, de novo do prato de lentilha, e não tem satisfação, porque somente a palavra pode te satisfazer. Quando o diabo ele vem tentar Jesus, ele diz claramente para Satanás: arreda-te, Satanás, porque não é só de pão que vive o homem, eu estou satisfeito. Ah, meu irmão, o diabo não consegue conversar com pessoas satisfeitas. Quem não está satisfeito com a palavra, com certeza vai negociar com as propostas. Sabe, Sansão, ele teve uma palavra de Deus, ele era nazireu, foi separado para ser profeta, nazireu. Não podia cortar seu cabelo, era um voto do nazireu. Não podia beber vinho, era um voto do nazireu. E não podia chegar perto de cadáver, era um voto do nazireu. Só que sabe o que Sansão fazia? Ele ficava beirando as parreiras de uva. Ah, eu não estou pecando, mas não tem nada a ver eu andar entre as parreiras. Eu não estou pecando, mas não tem nada a ver eu pegar mel dentro de um cadáver de um leão. E é isso que o diabo faz. Ele coloca o doce perto do amargo, da queda. E você vai com essa consciência, sabe, inocente de alguém que se satisfaz com outras coisas, para pensar, não tem nada a ver, eu não estou tocando mesmo, eu só vou pegar um melzinho lá dentro. E você fica rodeando aquilo que pode fazer cair. E uma hora ou outra você vai negociar nas propostas do diabo. O Salmo de número 1, versículo 1 fala: bem-aventurado, feliz, a palavra bem-aventurado é feliz, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios são aqueles que não estão nem aí para Deus. Eles não se detêm no caminho dos pecadores. E ele não se assenta na companhia dos zombadores. Porque, presta atenção, ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros. E ele dá o fruto no tempo certo. E as suas folhas nunca murcham, porque tudo que ele faz prospera. Que palavra, irmão, que salmo. Olha o que o salmista está dizendo. Feliz é o que não anda no conselho dos ímpios. Feliz é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, que não para ouvir gente satisfeita pelo mundo. Esse será como uma árvore que está lá plantada perto do rio. Irmão, uma árvore plantada perto do rio, as suas folhas estão sempre verdes, ela está sempre regada de frutos, ela tem sombra. Uma árvore que está ali, ela está com as suas raízes fortes, e ela dá fruto no tempo certo, na temporada certa, as folhas não murcham, tudo que faz prospera. A receita da felicidade está aqui, você está atrás dela. Você quer ser feliz? Feliz no seu casamento, feliz com seus filhos, feliz na sua empresa. Você quer ser feliz? A receita está aqui. Como é feliz o homem, a mulher que medita na palavra. Você não precisa de nenhum livro. Eu já escrevi um para você, você pode comprar agora se quiser. A receita da felicidade está aqui. Como é feliz o homem que se assenta diante da palavra ali e se satisfaz na palavra.
O salmista aqui está tão satisfeito com a palavra que ele não precisa comer nenhuma outra coisa que é lhe oferecido. Que não segue os conselhos dos ímpios, mas eles são como uma árvore na beira de um rio, que tem frutos, que tem folhas, porque estão satisfeitos na palavra. Irmão, não sei se você já esteve perto de gente que é plantada perto de rio. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho gente que é plantada perto de rio que eu fico toda hora perto dele. Vou te explicar. Gente que é plantada perto de rio, ele tem sombra toda hora. Ele tem fruto toda hora. A folha dele não murcha. Ele está satisfeito na palavra. Você chega perto dele, ele tem refresco. Parece que você está perto dele, você está na sombra, irmão. Você já teve gente que você está perto dele, você está na sombra. Parece que a presença daquela pessoa, a palavra dela te refresca. Toda hora ela tem um fruto para te oferecer. Eu não estou falando de comida, eu estou falando de palavras que vão te adoçar, que vão te ajudar. Tem um monte de gente pensando, um monte de gente aqui agora, né? Cara, eu tenho uma pessoa aí que eu conheço, que é só chegar perto dela, eu tenho prazer de ficar perto dela. Tem prazer. Me dá fruto, aquilo me alimenta, me dá sombra, me dá refresco. A folha não murcha, toda hora está alegre. Sempre tem uma palavra de vida. Sabe por quê? Você quer saber? Quem quer? Porque está satisfeito na palavra. É o que o salmista falou, está plantado perto de um rio. E o nome desse rio é o rio que corre do trono de Deus. O Salmo, de 16, versículo 11 fala: na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria. E na tua destra tem delícias perpetuamente, para sempre. Então, olha para a tua Bíblia. O diabo o levou numa cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo e falou: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui, porque está escrito, ele dará ordem aos anjos, ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em nenhuma, o quê? Pedra. Ei, Jesus, está vendo tanto que é alto? Pode se jogar. O Pai vai te sustentar, o próprio Deus vai te sustentar, porque está escrito. Olha que o infeliz, né, usa até a Bíblia. Ele fala assim, está escrito também lá, Jesus, que ele vai dar ordem para os anjos, não vai te acontecer nada. Nenhuma pedra, você vai tropeçar em lugar nenhum. E aí Jesus dá uma resposta assim, também está escrito: não coloque à prova o Senhor, seu Deus. Além de você estar satisfeito na palavra, você está satisfeito na sua fidelidade de Deus? Você está satisfeito na fidelidade de Deus? Olha para mim aqui, eu não estou falando de você fiel a Deus. Você está satisfeito na fidelidade de Deus para a sua vida? No quanto Deus é fiel? Você está satisfeito no quanto Deus é fiel na sua vida? Você se satisfaz com a fidelidade de Deus? Imagina que eu pedisse agora um amigo, vou pedir o Bebeto para levar meu carro lá em São Paulo amanhã. Está amarrado, né, Bebeto? Uma hora dessa. E ele teria que passar pela maravilhosa e esplendorosa 262. Misericórdia. Irmãos, eu fiz uma viagem com a minha família para Florianópolis de carro. Olha que loucura, 2 meninos pequenos. Pô, irmão, cadernal é o mínimo, filho, para mim. 2 meninos pequenos, 1.200 quilômetros. Vamos. Uma loucura. Foi comer a cabeça do meu primo ali, do Bruno. Na festa calda do ano passado, ele falou assim: ô, você topa indo na viagem? Eu falei: vamos, mãe. Quando? Eu pensei assim, daqui a 5 meses, né? Ele falou assim: semana que vem. E a minha esposa ouviu, e ela é mais doida que eu, falou: vamos! Eu falei assim: pra onde? Ele falou: Florianópolis. Eu falei: vai ficar caro demais, passagem aérea. Não, meu filho, eu vou de carro. Aí que eu falei: agora pode internar mesmo. Aí eu entrei na loucura e nós fomos. E aí você quer saber o resultado da viagem? Quem quer saber? O pior caminho foi até Perdões. Irmão do céu, eu custei a sair desses Perdões da vida aqui, ó. Até chegar na Fernão Dias. Da Fernão Dias pra lá, vai, viu? É top. Melhor viagem que eu já fiz na minha vida. De boaça. Viajei o dia inteiro sossegado. Mas até essa Fernão Dias, o que tinha de buraco de trem. Mas aí eu peço ele para levar meu carro lá em São Paulo amanhã. Quando ele sai com o meu carro, eu já começo: ô, Bebeto! Ó, cuidado com os buracos, rapaz. Ó, daqui 2 minutos eu ligo de novo. Ô, rapaz do céu, tem um quebra-mola aí, a estrada caiu, você cai dentro desse trem aí, viu? Ó, Bebeto, aí perto de Campbell, o negócio tá feio. Imagina, eu acho que quando ele chegasse lá perto de Perdões, ele já ia falar assim: não vou atender esse camarada mais nunca, porque ele não confia em mim. Ele não confia em mim. Será que também nós não temos nos comportado dessa maneira com Deus?
ansiosos, preocupados, não deixando Deus ser Deus, não satisfeitos na fidelidade de Deus? Será que você não tenha sido assim? Toda hora, Deus, isso aqui, Deus, Deus, e aquilo outro, Deus, e mais aquilo. Porque você não tem plena satisfação na confiança de que Deus é Deus. Irmão, o diabo falou, lança-te Jesus, Deus vai te proteger. A resposta de Jesus é basicamente isso: eu estou satisfeito no quanto eu confio nele, e ele não precisa me provar nada. Irmão, isso é loucura demais. É quando você chega dentro de um hospital, como eu já cheguei algumas vezes, fui dar um abraço em uma pessoa com caso terminal de câncer, e ela me dá um sorriso e fala, eu estou satisfeito em Deus, pastor. Minha vida está nele. Irmão, satisfação na confiança de que Deus é fiel. Eu não conheço uma pessoa que consegue viver 100% nesse nível de confiança, na satisfação em Deus, se ele não conhece quem Deus é, tá? Não tem como. Você só confia em quem você conhece. Pastor, como é que eu posso ser satisfeito em confiar na fidelidade de Deus? Eu vou te explicar. Conheça Deus. Conheça Deus. Eu não estou falando para você conhecer a igreja, não. Conheça Deus. Entre para o teu quarto e lance em conhecer Deus. Entre para a palavra, porque não tem jeito de você conhecer Deus se você não conhecer a palavra. Conheça Deus em sua palavra. Porque eu só confio naquilo que eu conheço. E é assim que eu fico satisfeito. O Salmo 91, ele fala, o que habita no esconderijo do Altíssimo, descansará. Quanto que tem descanso? Quando eu habito, porque uma vez que eu habito, eu conheço. Santo Agostinho de Hipona, ele disse o seguinte, inquieto está o nosso coração, enquanto ele não repousa em ti, Senhor. Toda vez que você está preocupado, é porque você não está satisfeito em Deus. Vamos lá, crente. Você não está satisfeito em Deus. Deus não está te satisfazendo, porque uma vez que Ele te satisfaz, a tua conta não pode te preocupar, o banco não pode te preocupar. Uma vez que você está satisfeito em Deus, a economia não pode te preocupar, o comércio não pode te preocupar. Uma vez que você está satisfeito em Deus, meu irmão, seus filhos não podem te preocupar, seu casamento não pode te preocupar. Por quê? Porque não estou falando que você tem que ficar morto ali, mas a tua satisfação na confiança plena em Deus vai te fazer crer que ainda existe um ser supremo, dono do ouro, da prata, governante de todas as coisas, que não deixou de estar assentado em um alto e sublime trono, como diz a palavra de Deus, cujas suas vestes cobrem toda a terra. Toda a terra, aleluia, oh Jesus, levanta a tua mão onde você está e diz, só quero a ti, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais. Segura só um pouquinho. E depois o diabo levou a um monte. Põe retorno para mim, Rodrigo, que eu mudei o plano aqui agora. Mais alto, fala mais alto. É isso, Rodrigo. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Isso, chegou. E a glória deles. E ele disse, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E então Jesus falou mais uma vez, retira-te, Satanás, porque está escrito, adore ao Senhor. Quem? O seu Deus, e só a Ele você vai prestar culto. Irmão, e foi nesse momento que diz a palavra, e assim, nesse momento, o diabo o deixou, e imediatamente os anjos chegaram. Eu quero terminar dizendo uma coisa,
não somente satisfeito na palavra, não somente satisfeito na fidelidade de Deus, mas também satisfeito na posição de Deus. Pastor, como assim? É como que a gente pode imaginar ali o diabo. Como é que o diabo ia dar para Jesus o que ele não tem? Ei, você já parou para pensar nisso? Tudo que você está vendo, eu vou te dar. E Jesus olha para o infeliz e fala, mas você não tem nada? Está entendendo, gente? Como que o diabo pode dar para Jesus o que ele não? Eu vou te dar a glória, eu vou te dar os reinos, eu vou te dar tudo, Jesus. Como é que o diabo vai te dar alegria se ele não tem alegria? Como é que o diabo vai te dar paz se ele não tem paz? Como que o sistema, o mundo vai te dar refrigério? Eles não têm, ele não é dono disso. É porque no fundo, o que o diabo queria era adoração. Adoração. Quando nós nos prostramos diante de alguma coisa, nós fazemos daquilo um Deus. Diante do que você tem se curvado? O câmera ama que eu faça isso aí. Olha lá, ele dá uma risadinha. Não é possível, Jesus. Você que está em casa, eu estou aqui atrás, viu? Olha aqui. Você se curva. E quando você se curva, a minha menina não tem não, né? Preciso de uma pessoa bem baixinha. Eu olhei para você, Bebeto, mas não vou largar aí, cara. Não tem problema. Quando você se curva diante de qualquer coisa, ou qualquer pessoa, aquilo se torna maior que você. Diante do que você tem se curvado, e você está fazendo maior que você. Depressão, ansiedade, medo. Medo do quê? Morte? Do amanhã? Você não tem um dia sequer para acrescentar na tua vida. Tudo que você tem é hoje. É agora, é esse momento. Eu não quero saber de amanhã, amanhã eu não tenho. Eu não quero saber de ontem, ontem eu já aprendi com ele. Eu quero agora, eu quero esse momento. O tempo de Deus é esse, meu irmão. O que você se curva, você adora. O que você se curva, você faz grande. Quando a gente não está satisfeito com Deus assentado no trono, nós sempre queremos dar as nossas cartas e os nossos palpites. Mas será que Deus não podia fazer desse jeito? Eu nunca imaginei uma pessoa vir para a igreja através de um sonho. Já imaginou isso? Eu não sei se você sabe, né? Nós contamos aqui semana passada, mas em Gaza, no Egito, nesses lugares, Jesus está aparecendo para os muçulmanos e eles estão se convertendo. Eu ouvi da boca de um jovem da minha idade, assim mais ou menos, filho de um pastor, filho do pastor Samuel. Eu ouvi dele na minha frente assim, ó, ele contando para nós. Ele é pastor no Egito, no Cairo, e ele falando assim: Jesus está aparecendo. Eu não estou falando que eu estou te contando, não. Apareceu e chegou para mim pessoas muçulmanos, islâmicos, radicais, cujo Jesus apareceu para o cara e deu o endereço da igreja. Você tem noção do que é isso? Irmãos, preste atenção. Uma vez que nós não estamos satisfeitos com Deus no trono, nós queremos dar as cartas. Jesus, por que você não faz desse jeito? Deus, por que não assim? E nós temos atrapalhado Deus ser Deus, porque nós não estamos satisfeitos. Meu irmão, esteja satisfeito na posição de servo, de adorador, de filho. O que o diabo queria era: se curva, que eu vou te dar o que você quer. Só que Jesus tinha um BO, um probleminha com o diabo. Ele virou para o diabo e fala: Satanás, eu estou muito satisfeito com aquele que se assenta no trono e governa a minha vida. Pastor, mas parece que não está indo para o lado que eu quero. Meu irmão, eu não quero saber o lado que Deus está me direcionando, porque uma vez que eu piso aonde Ele aponta, até o errado vai dar certo. Até o que eu não acredito, eu sei, no final, a minha Bíblia diz, e não é palavra de coach, de afirmação, de mentorias, sabe, que vão elevar a sua alma, mas a minha Bíblia diz: todas as coisas, não é algumas, não são alguns detalhes, não algumas coisinhas, mas são todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito.
C.S. Lewis, um escritor que eu amo também, fala: se encontro em mim um desejo, presta atenção nisso, essa é pro Facebook amanhã cedo, a hora que você postar. Se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode me satisfazer, a explicação mais provável é de que eu não fui criado para esse mundo. Eu tenho visto bilionários se render a Jesus, porque se encontro em mim algum desejo que nenhuma satisfação pode preencher, a explicação é que eu não fui criado para esse mundo. Não tem nenhuma coisa nessa terra que pode te preencher. Amém? Eu tenho um amigo meu lá em Belo Horizonte que ele ama carro velho. Posso falar carro velho não, antigo. Antigo. Quem gosta de carro antigo aqui? Levanta a mão. Aí ó, quase que eu tomei umas 3 pedradas. Antigo. E quando ele olha para os carros antigos ali, irmão, é o carro mais valorizado do mundo para ele. Não a Ferrari ele quer. Por quê? Porque para ele tem um valor. Vai ter significado aquilo que você valoriza. Onde é que Deus está na posição aí? Recentemente, eu li uma matéria que eu ri demais, cara. Eu rachei, gente, de rir. Tinha alguns adolescentes dentro de um museu. Olha que loucura, os caras é peça também, né, velho? Olha pra você ver. Na minha idade eu não fazia uns trem desses. Os caras entraram dentro de um museu na França. Uns adolescentes, uns moleques. E os caras resolveram fazer pegar uma peça nos caras lá, na galerinha, né, que gosta de arte. O menino tirou um tênis All Star e colocou na frente de um painel branco. Você vê a veiarada tirando foto, irmão, do All Star? Pá! Pá! Arte! E os moleques rindo, velho, no fundo, rachando. Arte! Colocou lá, o menino colocou de propósito o All Star lá e ficou olhando, e a galera filmando, os outros tirando foto do All Star. Mas isso me traduziu uma coisa muito forte. Posso falar com você? Não é só para dar piadinha, não. Tem algo profundo aqui. O que faz algo ser precioso e valioso não é o algo, é aonde está. É o ambiente onde está. É o lugar onde está. Talvez aquilo era só um pedaço de pano fedendo chulé do moleque. Mas estava dentro de um museu. Estava dentro de obras caríssimas. Coloca lá que vai ficar caro. O problema é que você está colocando Deus em lugares onde Ele não tem que estar. Coloca Ele nos lugares mais prioritários da tua vida, que ninguém pode tocar. Sabe aquele tempo, quando eu falo alvorada de oração, célula, aí você coloca Deus lá na estantezinha da sapateira, em vez de colocar Ele no alto nível do museu. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? É por isso, meu irmão, que muitas vezes nós não estamos satisfeitos. A relevância é o lugar onde ocupa. Jesus estava satisfeito com a posição de Deus nele. Sabe por que muitas pessoas não conseguem se render, chorar, se entregar? Porque não estão satisfeitos na sua posição. Eu quero terminar te dizendo uma coisa. Um dia, um homem chamado Inácio, um bispo de Antioquia, um dos primeiros mártires cristãos, quando ele foi condenado à morte para recusar a adorar outros deuses, os romanos o levaram até Roma para ser executado. Preste atenção nisso. Olha que incrível. E ele escreveu no momento da sua morte: eu sou o trigo de Deus, e eu serei moído pelos dentes das feras, dos leões, para que eu possa ser considerado um pão puro de Cristo. Quando ele chegou em Roma, ele foi jogado no meio de uns leões do Coliseu, e ele morreu ali, dando louvores e glórias ao Senhor, porque ele estava satisfeito. Irmão, eu só oro para chegar no meu caixão satisfeito em Deus. John Hus, em 1369, foi um reformado religioso tcheco. As suas ideias inspiraram a reforma, inspiraram Martim Lutero, e isso lhe custou a vida. No dia da sua execução, Hus foi amarrado em uma estaca e foi queimado vivo. E enquanto as chamas
consumia o seu corpo, ele cantava salmos e oração, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E até o último momento, John Hus esteve satisfeito em Deus. Satisfação em Deus. Eu quero fazer você sair daqui com raiva, irmão, olhando para você e dizendo: Deus, eu preciso estar satisfeito no Senhor. Satisfeito no Senhor, acordar amanhã e levantar as minhas mãos e dizer: eu estou satisfeito. Se 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu estou satisfeito. Se um exército se levantar contra mim, eu estou satisfeito. Se eu for demitido hoje, eu estou satisfeito. Se eu for próspero hoje, eu estou satisfeito. Se eu tiver tudo ou for tirado tudo, eu ainda te louvarei. Nicholas Ridley e Hugh Latimer, 2 jovens bispos da Inglaterra, defensores também da reforma protestante, durante o reinado de Ridley, eles foram presos, julgados e condenados a serem queimados também numa fogueira em Oxford. E sabe o que a história fala? Que no momento da execução, enquanto se acendiam as fogueiras, Latimer disse para Ridley: tenha bom ânimo, mestre Ridley, e seja homem de coragem, porque hoje nós acenderemos na Inglaterra uma chama que, pela graça de Deus, nunca será apagada. Satisfeitos em Deus. Uma mulher chamada Eskel foi uma das poucas mulheres martirizadas durante a reforma inglesa. Ela foi uma pregadora reformada que desafiou o seu tempo, e ela foi presa, ela foi torturada, condenada à morte. E mesmo após os terríveis torturas na Torre de Londres, ela permaneceu firme na sua fé. E quando ela foi levada a uma fogueira, ela estava tão fraca que ela precisou ser carregada numa cadeira de rodas. Em seus últimos momentos, ela se recusou a renunciar à sua fé e mostrou a sua convicção extraordinária até chegar diante das chamas, porque ela estava satisfeita. Satisfeita. O que te faz vencer Satanás é estar satisfeito em Deus. O que te faz vencer o pecado é estar satisfeito em Deus. Quando você olhar para a pornografia, você vai falar: eu estou satisfeito no Espírito Santo. Quando você olhar para o divórcio, você vai falar: eu estou satisfeito no Espírito Santo. Quando você olhar para a propina, você vai falar: eu estou satisfeito no Espírito Santo. Quando você olhar para a corrupção, você vai estar satisfeito no Espírito Santo. Quando você olhar para a ansiedade, você vai falar: eu estou satisfeito porque Ele cuida de mim. Eu tenho paz. Eu estou satisfeito. O apóstolo Pedro foi levado a Roma para ser morto. E quando eles pegaram Pedro, eles falaram: então você é um engraçadinho que gosta de falar desse Jesus, esse Nazareno, esse cara que vocês falam que ressuscitou. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos te colocar no mesmo lugarzinho que ele morreu. Nós vamos te pendurar numa cruz. Os romanos, com ódio no olho, olhando para Pedro, pregando suas mãos numa cruz. Você sabia disso? Quando o apóstolo Pedro estava pregado naquela cruz, um infeliz teve a péssima ideia de perguntar: você está gostando? O que você quer mais? Ele perguntou: eu posso fazer só um último pedido? Só um último? E eles, com compaixão da miserabilidade que aquele camarada já estava vivendo, falou: o quê? Me coloque de cabeça para baixo, porque não sou digno de morrer como meu mestre morreu. Satisfeito! Nada além de ti. Levanta a tua mão. Só quer. Você pode ficar de pé no teu lugar. Se você quer ser alguém satisfeito em Deus, eu te convido a sair do teu lugar e vem aqui à frente. Sai, rápido, rápido, rápido. Eu tenho 3 minutos para orar.